Essa viagem parecia tranquila, sol, estrada boa, tudo dando certo. Mas no dia seguinte a gente quase não conseguiu sair de lá. E foi ali que eu entendi, na prática, o que realmente é essencial numa viagem de moto. Mas antes disso, deixa eu te mostrar como tudo começou. A gente saiu de São Bento do Sul às 6 da manhã, tava marcando 10 graus. Pegamos chuva praticamente até Lages. Aquele tempo meio indeciso. Chuva, chuvisco, pista molhada. Nem deu para filmar, tava tudo muito úmido. Só depois de mais de 400 quilômetros rodados que o tempo finalmente começou a abrir. E aí sim, começou a ficar bonito de verdade. Nós paramos ali para tirar a roupa de chuva, dar uma respirada e já aproveitar para ver o camping. A ideia não era precisar comprar muita coisa, porque lá já tinha lenha e estrutura. Nesse ponto, já tinha sido mais de 400 quilômetros rodados e ainda faltavam uns 80 quilômetros até o camping, mais ou menos. Estou testando o áudio do intercomunicador, só que já aconteceu o que eu imaginei que pudesse acontecer. Mesmo conectando o intercomunicador na câmera. Nesse trecho, eu estava testando o áudio com o intercomunicador, mas acabou não funcionando como eu esperava. Simplesmente, ou eu conecto na câmera, ou eu conecto com o Paulo. E sinceramente, áudio ruim, ninguém merece, né? E no caminho, muita plantação de maçã. E o mais curioso é que todo mundo achou que a gente estava maluco, porque a previsão de Santa Catarina era só chuva, mas a gente estava indo justamente em direção ao tempo bom. Era tipo fugir da chuva em cima da moto. Ó o churrasco aí, gente! Nesse dia a gente ia acampar no camping Princesa dos Campos, em Jaquirana, no Rio Grande do Sul. Um lugar que a gente já tinha passado diversas vezes e sempre deu vontade de parar. Mas sempre a gente já tinha outros planos. Como tinha chovido bastante, a dúvida era: será que ainda vai estar bonito assim como quando passávamos lá? Nesse dia eu também estava testando uma luva nova, impermeável, porque a que eu normalmente uso é de couro, mas não é impermeável, então não segura nem frio, nem chuva. E isso faz muita diferença na estrada, especialmente em temperaturas mais baixas. E foi a primeira vez que eu levei 2 luvas na viagem. Eu sempre achava isso um exagero, mas hoje eu já vejo diferente, porque ou você passa frio ou você passa calor, e isso é muito ruim. E essa luva, especialmente, eu comprei usada. A menina tinha usado 2 vezes e aí acabou terminando o relacionamento e vendeu no LX, então foi um achado. E uma coisa que eu estranhei muito foi ficar sem comunicação com o Paulo. Foram quase 100 quilômetros em silêncio. Eu falando sozinha com a câmera e pensando, será que ele está curtindo o silêncio? Ou também está achando estranho? Ah, ele deve estar na caixinha do nada. Aqui eu brinquei que parecia a região dos lagos, porque cada fazenda que a gente passava tinha um lago. Vai dizer que não parece aqueles papéis de parede do Windows. É isso que a gente chama de diazão. Papel de parede do Windows novamente.
Resolvemos então parar em Bom Jesus para comer e comprar o jantar. É nessas horas, dentro das cidades, que o intercomunicador realmente faz falta. Mas estava tudo fechado. Mercado, padaria. Chegamos em Bom Jesus. As motoquinhas. Agora vamos comprar um churrasquinho. E vou mostrar para vocês a igreja aqui na praça. Que bonita. Meio escondida lá atrás, mas... é Bom Jesus. O Paulo ainda está resolvendo situações com alguns clientes. E aqui a gente vai comprar algumas coisinhas para beber e comer. E a única conveniência que estava aberta, os preços não ajudavam em nada. E não tinha tudo que a gente queria. E já que na conveniência não deu certo, resolvemos procurar um outro mercado. Aí nos obrigamos a esperar o mercado abrir. E enquanto a gente esperava o mercado abrir, apareceu um menininho doido para subir na moto, apaixonado por motos. Claro que a gente deixou. Olha que coisa fofa. Esse é o próximo futuro motociclista. E o menininho ali atrás, só na vontade. E agora a carninha do jantar estava garantida, então bora para o camping. Teríamos ainda uns 40 quilômetros. Ah, essas araucárias. Um adendo importante. Nessa região ali do Urubici, Bom Jesus, São Joaquim, os mercados fecham ao meio-dia e somente abrem às 14 horas. Para nós isso acaba sempre sendo um pouco transtorno, mas se você precisa fazer compras, é bom fazer antes desse horário ou então já levar da sua cidade o que você precisa. Porque nós, por exemplo, acabamos sempre tendo que esperar o mercado abrir às 14 horas por causa do nosso horário de chegada nessas cidades. Uma paradinha para comer um pastel e aí, bora pro camping. Agora faltam poucos quilômetros. Então, bora lá pro off-road. 3 km temos pela frente. Vai ser uma estrada bem empedrada, porque choveu bastante essa semana. E aí sim, estrada de terra. Começava a parte que a gente estava muito curioso. Depois de tanta chuva, tinha chovido a semana inteira com muita intensidade. A dúvida era como ia estar a estrada. E ela estava bem lavada. Pedras aparentes, bastante valeta, mas nada absurdo. Só exigia um pouquinho mais de atenção.
Mas aí veio a melhor parte. A gente começou a ver a cachoeira. E o melhor, ela ficava dentro do camping. E aí não tinha erro. Tinha valido a pena mesmo. A proprietária, então, primeiro nos levou para conhecer o local, fazer um tour, a gente fazer um reconhecimento de área, escolher o melhor lugar para acampar. Demos um visu geral e logo eu mostro para vocês com calma. O lugar era incrível, uma estrutura muito boa, um lugar muito amplo, natureza, barulho de água, de cachoeira, perfeito. Então, bora levar a motoca onde vamos acampar. Como diria Kinga, how is my hair? Então, nosso camping de hoje. Paulo tomando uma cervejinha, motoca, o barulhinho da água lá embaixo, tem uma cachoeira, rio, churrasqueira. Então este é o local do camping. Lá tem uma cachoeira, depois a gente vai ver ela inteira. E as motocas. Mesa, churrasqueira, tudo de boa. E o camping, sério, foi uma surpresa muito boa. Ele é super limpo, bem organizado e o espaço é enorme. Tem vários cantinhos lindos para montar a barraca, daqueles que você fica até na dúvida de qual escolher. Tem várias churrasqueiras e mesas espalhadas, então dá para ficar bem confortável. Nós acabamos acampando na parte mais alta. Também tem uma área lá embaixo, bem perto da água. Só que ali não pode descer com o veículo. Mesmo assim, independente de onde você fica, você escuta o barulho da água o tempo todo. E isso para dormir é simplesmente perfeito. Os banheiros também são bem limpos e organizados. Então, para quem não curte acampar sem estrutura, esse lugar aqui é uma ótima opção. Ah, e logo na entrada tem um barzinho, com algumas coisas básicas. Bebida e itens simples. E o detalhe que eu achei muito legal, eles vendem até pão caseiro. Sobre o acesso é bem tranquilo, são só 3 km de estrada de terra, nada demais. E para referência de preço, nós fomos em agosto de 2025 e pagamos R$50 por pessoa por noite. Sinceramente, vale muito a pena ficar aqui, o lugar é bonito de verdade. E aí começou a escurecer, então bora fazer o churrasco. O lugar era incrível, estrutura boa, natureza, tudo perfeito. Mas o que a gente não sabia é que no dia seguinte, tudo ia mudar. É sério, foi ali que a viagem virou outra história. Porque no dia seguinte, a gente simplesmente não conseguia sair de lá. A lama tomou conta de tudo, a moto não parava em pé. E aquilo que era para ser só mais um dia de viagem, virou um verdadeiro teste. Mas ó, isso ainda foi só o começo, porque além da lama, teve muita chupeta pelo caminho. E teve ainda mais 2 campings. Então, se você quer ver como a gente conseguiu sair dessa e tudo o que ainda aconteceu depois disso, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo tá insano. E se você curte esse tipo de conteúdo, viagem real, sem filtro, com perrengue e tudo, já deixa o like aqui, que isso ajuda muito o canal a crescer. A gente se vê no próximo episódio.